Bem-vindos ao podcast Farmapódio. Este é um espaço de partilha de experiências entre colegas farmacêuticos das mais variadas áreas e onde quer que se encontrem geograficamente. A minha convidada de hoje é Inês Duarte, é diretora técnica e gestora de uma farmácia no Algarve, terminou o curso em 2006 e, curiosamente, o seu primeiro emprego não foi numa farmácia. A Inês foi Clinical Research Associate, que ela já vai explicar o que é, durante um ano e só depois é que passou para a farmácia. Primeiro como responsável e manager de uma cadeia de parafarmácias e desde há 7 anos como diretora técnica da farmácia e gestora. Bem-vinda, Inês. Obrigada por teres aceitado conversar comigo. Eu começo sempre por esta pergunta, que é como é que tu foste parar ao curso de Ciências Farmacêuticas? Porque é que escolheste o curso? Era uma coisa que tu querias muito ou foi assim um bocado por, olha, calhou? Olá, muito obrigada pelo teu convite, por teres lembrado de mim. Porque o curso de Ciências Farmacêuticas, olha, eu na realidade, quando me candidatei à universidade, em 99, foi para Biologia e foi esse curso que eu entrei. Mas eu não estava muito bem informada. Quando eu cheguei à Faculdade de Ciências, percebi que não tinha entrado no curso que eu queria exatamente, porque eu pensei que me estava a candidatar a Biologia, Genética e Microbiana. E quando lá cheguei percebi que tinha entrado em Biologia e que, passado 2 anos, é que me poderia candidatar a Biologia, Genética e Microbiana. Isso desiludiu-me e o primeiro ano era muito vocacionado para Biologia Animal e para Biologia Vegetal e eu não me identifiquei muito com o curso. Então eu decidi candidatar-me a Ciências Farmacêuticas porque gosto muito de Química, gosto muito de Biologia, mas eu sempre tive a convicção que queria trabalhar na área da saúde humana, que é a área que sempre me apaixonou. Pois. Então em 2000 entrei em Ciências Farmacêuticas. Em Lisboa? Em Lisboa também eu já tinha entrado na Faculdade de Ciências, em Biologia, e fiquei lá o ano inteiro, mas depois voltei a fazer os exames nacionais e candidatei-me a Ciências Farmacêuticas. Gostei imenso do curso, identifiquei-me muito com Ciências Farmacêuticas. Olha, e depois como é que arranjaste o teu primeiro emprego? Porque a maior parte das pessoas que já passaram por aqui, a primeira experiência foi sempre a farmácia comunitária, que é assim aquilo que é mais imediato. Mas no teu caso tu foste logo assim para uma posição que hoje em dia é bastante procurada e muito atrativa, que é a área dos ensaios clínicos, não é? Sim, é assim, eu antes de terminar o curso quis logo candidatar-me à indústria farmacêutica. Sempre me imaginei a ficar a viver em Lisboa e como fiz o estágio em farmácia comunitária e em farmácia hospitalar, queria experimentar uma coisa diferente. E lembro-me que na altura havia assim algumas vagas e eu candidatei-me ao departamento de qualidade da GlaxoSmithKline e também fui à entrevista para a Data Médica para um projeto de ensaios clínicos e lembro-me que fui selecionada para os dois e na altura fiquei assim, e agora o que é que eu faço? Vou selecionada para os dois. Que problema! Mas o projeto que mais me aliciou foi o dos ensaios clínicos. E eu adorei a experiência, não só pela equipa da Data Médica que me ensinou imenso, mas mesmo pelo projeto de investigação clínica. Eu adorei esta experiência. E depois, porque é que então decidiste a certa altura sair, não é? E não quiseste continuar nessa área? Que a nível de progressão na carreira tenho ideia que é bastante atrativa, não é? Pois. Sim. É verdade, e se eu tivesse decidido continuar a viver em Lisboa, de certeza que tinha continuado, mas foi uma decisão pessoal. Eu decidi vir viver para o Algarve para acompanhar na altura o meu namorado, que é o meu marido, que é aqui do Algarve e na altura adquiriu uma farmácia, que é agora a farmácia onde eu estou, e decidi acompanhá-lo. Fizeste muito bem. Foi um bom investimento então. A decisão foi totalmente emocional. Pois. Pronto, e depois também percebi, então acabaste por não ir diretamente para uma farmácia em si, mas para uma cadeia de parafarmácias durante muito tempo, não é? Desempenhaste funções de manager. Sim, eu na altura não quis trabalhar logo com o meu marido e queria também... Que engraçado.
Mas tinhas queria algum também. receio que isso, por acaso é engraçado agora, queria-te perguntar isto também. Hum, Tinhas algum receio que isso fosse, de certa forma, prejudicar um bocadinho a tua relação? Porque é uma coisa muito intensa, não é? Estar numa farmácia e num negócio em comum e todos os dias ali com os mesmos problemas e com... Tinhas um bocadinho esse receio? Sim, tinha totalmente esse receio. Tinha o receio de estarmos sempre juntos, focados nos mesmos temas de trabalho e que isso depois pudesse influenciar a nossa relação. Na altura, não coloquei essa hipótese coloquei mesmo Pois. de parte da hipótese. E então, na altura, candidatei-me à SONAI. Na altura também me candidatei à farmácia hospitalar, mas eu tinha sempre a ideia, tal como foi dos ensaios clínicos, de experimentar outra coisa Pois. que não já tivesse feito no estágio. E também fui selecionada e fui então responsável técnica de parafarmácias aqui no Algarve, que era desde Lagos até Albufeira. Ui, E há uma função super abrangente, super Pois. dinâmica, como podes calcular, eu estava sempre a ir de um lado para o outro. de Lagos, para Portimão, para Silves, para Guia, para Albufeira. Também ia muitas vezes de Lisboa, porque a SONAI também me selecionava para vários projetos que não fossem aqui locais, e então tinha assim uma vida muito dinâmica. A nível Pois. disto. Mas também davas formação às pessoas que depois iam estar na farmácia em si, na parafarmácia em si, desculpa, no balcão, portanto também eras responsável por essa parte? Sim, eu era responsável por analisar dos negócios destas parafarmácias, por verificar se estava tudo bem nas lojas, a nível de aprovisionamento de produtos, a nível de merchandising, e a minha principal função era mesmo acompanhar as equipas e dar-lhe formação. Na altura nós criámos um caderno, um manual de formação, isso foi um dos motivos que me levou muitas vezes a Lisboa, foi termos realizado o manual. E depois a formação muitas vezes era realizada em Lisboa, mesmo as pessoas que não eram de Lisboa, do Algarve, do Norte, de Lisboa, e eu estava muitas vezes a lecionar essa formação em Lisboa também. Que giro, pois. Por isso é que tu então, já me tinhas dito noutra circunstância que gostavas muito dessa parte também da formação, não é? E de estar envolvida na formação de novos colegas e de profissionais de farmácia, e bem daí também é Sim, o teu... eu gosto muito de estudar e também gosto muito de ensinar. Pois. Sim. Olha, e como é que foi? Porque na área das parafarmácias sabemos que muitas vezes as pessoas que acabam por estar lá não são diretamente, não têm propriamente, ou poderão não ter um background na área farmacêutica, não é? E muitos deles não são farmacêuticos de todo. Isso foi um desafio para ti? Olha, eu nunca encarei como um desafio, mas sim como uma grande oportunidade. Eu relacionava-me com, como é que eu ia te explicar? Com dois tipos de profissionais, né? Relacionava-me com os profissionais do marketing, da gestão, das compras que estavam em Lisboa e da formação, também não eram da área farmacêutica, e aí eu achei isso espetacular no sentido em que conheci experiências totalmente diferentes da minha e também com formação diferente, por isso aprendi imenso com estes profissionais. Nós na SONAI sempre, era o que eu estava a dizer, sempre tive contacto com muitos projetos e com muitos departamentos e por isso eu considero a SONAI mesmo uma escola incrível. Relativamente às equipas, que era o que tu estavas a questionar, sim, a maioria não são formados em saúde, podem vir de todas as áreas, mas eu sempre senti que as equipas das parafarmácias sempre tiveram um enorme sentido de responsabilidade. Pelo menos eu sempre lhes passei essa mensagem. Então, estava sempre a ser bombardeada com telefonemas, como era responsável por várias parafarmácias, estava numa, mas recebia telefonemas das outras parafarmácias, porque havia dúvida num atendimento, ou que era uma situação de alguém que tivesse uma doença crónica, ou tivessem dúvidas de interações, as pessoas ligavam. E além disso, eram pessoas que tinham muita vontade de aprender, e nas formações tinham muito interesse. Olha, isso é muito bom. E depois, a certa altura, decidiste então vir mesmo trabalhar para a farmácia do teu marido.
Ele convenceu-te. Sim, 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 isso convenceu. Tu acertaste, sim. Ele estava-me sempre a aliciar, anda lá a trabalhar comigo, tu és tão dinâmica, tu fazes isto, tu fazes aquilo, mas porquê é que não vens trabalhar para o nosso negócio? Claro, Era, faz todo sentido. sim, era sempre o que ele me estava a dizer. Mas eu sempre com aquele receio, então, mas vamos trabalhar juntos, já que isto não vai correr Pois, mal. Porque apesar de sermos um casal e nos darmos super bem, a verdade é que nós temos sempre raciocínios diferentes. claro. E eu vejo isso agora no nosso dia a dia. E o trabalho e sobretudo o trabalho com uma farmácia dá imensas irritações, não é? E às vezes há tanta coisa que atualmente que corre mal e que é motivo de irritação e de desânimo, frustração, que é quase impossível que as pessoas depois, que isto não seja, não é? Fonte às vezes de atritos. É perfeitamente normal, não é? Quer dizer, É verdade. Mas, olha, o que aconteceu foi que eu novamente tomei uma decisão pessoal. Chegou a altura que eu e o meu marido queríamos constituir família, ter filhos, e seria muito mais fácil a claro. nível profissional eu deixar de E logístico também, não é? Pois, Sim, sim, sim. E também porque surgiu outro negócio, nós adquirimos uma segunda farmácia em sociedade, e eu aí senti-me livre para ir então para a farmácia onde estava o meu marido, porque ele iria para a outra. Nós trabalhamos juntos, mas não estamos. juntos mas separados. Sim, 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 exatamente. Não estamos 40 horas por Pois. semana juntos no local de trabalho. Claro que nos cruzamos várias vezes, é importante fazermos reuniões, mas não estamos sempre ali cara a cara. Que giro. Então tu estás na farmácia de Portimão. E o João também está na altura ele foi para uma farmácia aqui ao lado de quem é Ferragudo. Em Ferragudo, sim, sim. Sim, mas agora está numa terceira que é aqui também em Portimão, mas é outra, é a farmácia central. Ok. Uau, que giro. Mas isso também deve ser fascinante, não é? Tu teres a oportunidade de aos poucos construir o teu próprio negócio e moldar de certa forma a forma da farmácia trabalhar e funcionar à luz também daquilo que é a tua visão da profissão e daquilo que deve ser e daquilo que deve ser o papel do farmacêutico. Isso, no fundo, acho que é o sonho de muitos farmacêuticos, não é? Poderem decidir sobre a sua própria farmácia, a forma como se faz o atendimento, o que é que se implementa a nível de serviços farmacêuticos. Deve ser fantástico. Sim, é assim o fator principal, não é, de eu gostar do que faço hoje em dia, é eu poder tomar as minhas próprias decisões. Claro que nem tudo o que eu idealizo às vezes consigo implementar, mas isso é a grande vantagem de se trabalhar por conta própria. Pois. Qual é que foi assim a tua primeira... Quando tu decidiste, pronto, ok, vou aceitar, vou para a farmácia, vou ficar aqui a gerir esta farmácia, ser diretora técnica, tu começaste logo assim a sonhar. Quais foram as tuas primeiras prioridades? Olha, na realidade, eu estava habituada a trabalhar muitas horas e quando mudei para a farmácia continuei a trabalhar muitas horas e ia para lá de manhã e saía de lá à noite e tive várias prioridades, não tive uma prioridade. Eu decidi logo implementar uma série de alterações porque eu gosto muito tenho muitas ideias e acho que a inovação é o caminho para tudo e então o que é que eu fiz? Olha, criei um manual de procedimentos, otimizei processos e operações, também tentei melhorar muito a questão da comunicação com a equipa e entre a equipa, da formação da equipa, desenvolvi um plano de formação de atendimento para conseguirmos atingir a excelência do atendimento, que é assim a grande ambição de todas as farmácias. E depois também desenvolvi áreas que não estavam a ser desenvolvidas, como o marketing. Foram assim as várias prioridades agora que me ocorrem. No início fui com muita força e criei ali muita mudança. E neste momento tens uma grande equipa. Quantas pessoas é que estão a trabalhar na farmácia? Olha, nós somos 14. Na farmácia Arás somos 14 pessoas, sim. Nós temos uma operação
não é difícil, mas complicada, porque nós temos um serviço farmacêutico bastante desenvolvido, que é a preparação individualizada da medicação, e então temos uma equipa só para o PIM. Uau, mas isso é fantástico. Quando chegarmos 14. Isso deve ser das poucas farmácias que têm esse serviço. Não? Há muitas? Não, cada vez há mais farmácias a desenvolver de uma forma mais profissional este serviço, sim. Mas quando dizes preparação individualizada, isso é mais para centros de dia, lares, ou não, ou é para quem solicitar esse serviço? Como é que... Temos as duas vertentes. Nós fornecemos alguns lares, também fornecemos um centro de cuidados continuados, e esse nós funcionamos quase como se fosse uma farmácia hospitalar, porque fazemos a preparação diária, porque há alterações ao Cardex diários, e depois fazemos a utentes individuais, sim, é um cuidado que nós temos, pessoas muito idosas, já com alguma demência, que nós percebemos que estão com muita dificuldade em gerir a sua medicação. Pois. Nós tentamos propor-lhes essa solução. Que maravilha. E quais são os serviços farmacêuticos que tu ainda gostarias de implementar? Qual é o teu ideal de farmácia? Por onde é que tu queres caminhar? Se é que podes revelar. Eu gostaria muito, e tenho a ambição de em 2023 implementar ou tentar implementar a consulta farmacêutica. Uau! Nós estamos a pensar ali com a equipa de farmacêuticos, talvez selecionar uma patologia crónica, desenharmos a consulta farmacêutica para essa patologia crónica e começarmos por aí. Mas queremos mesmo iniciar. Também já tenho visto alguns programas de primeira dispensa, do serviço da primeira dispensa, e também gostava de implementar. Talvez também vá selecionar alguns medicamentos, 5, 10 medicamentos que consideremos muito importante que a primeira dispensa tenha ali um momento no gabinete com a educação ao doente, de como é que se deve tomar ou se deve utilizar, para garantir-nos a segurança da sua utilização. Isso são os nossos planos para 2023. Uau. E penso que a farmácia comunitária devia iniciar a investigação clínica. Isso também já ouvi o nosso bastonário lançar esse desafio, e é um desafio que eu quero abraçar, mas ainda preciso de entender como é que eu posso fazer, que ferramentas tenho que ir estudar, mas penso que podemos contribuir muito a esse nível. Que maravilha, eu quero ir trabalhar para a tua farmácia. Bem, por favor. Olha, e tu com tanta coisa ao mesmo tempo, tu tens tempo também para estar ao balcão? Ou acabas mais por estar no backstage, a gerir tudo, a coordenar, a ter ideias? Eu tenho pouco tempo para estar no balcão, mas eu quase todos os dias vou ao balcão. Hoje, por exemplo, estive a fazer cerca de uma hora e meia da parte da manhã. E é uma parte que eu gosto imenso. Aliás, agora em outubro e novembro eu faço a administração de vacinas e injetáveis, e normalmente eu faço equipa com uma colega que este ano está de licença de maternidade. Então este ano fui eu que assegurei toda a vacinação, e é uma época que eu considero muito feliz no meu ano, porque eu tenho um momento de qualidade com os nossos utentes. Pois. Vou com eles para o gabinete e tenho ali bastante tempo para falar com eles. Olha, atualmente quais é que são assim as tuas... o que é que tu achas que são as principais dificuldades de um proprietário de farmácia? Olha, uma das grandes dificuldades é a retenção de equipa. Não é uma realidade da minha farmácia, é uma realidade a nível nacional, mas os farmacêuticos fogem muito da farmácia comunitária. Eu gostaria muito que a área da intervenção dos farmacêuticos comunitários fosse maior, para se sentir aqui A valorização, não é? Propósito de realização profissional. Outro desafio, que tu há pouco falavas, que às vezes vivemos angústias, é, por exemplo, a questão dos medicamentos esgotados. Cada vez temos mais medicamentos esgotados, e isto
vezes difícil de gerir com os doentes. Pois é, eu lembro-me quando eu estava em farmácia havia muitos, aquilo que eles chamam os medicamentos rateados, não é? A lista tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar, Cada vez mais. pois. Isto é muito complicado de explicar aos doentes, porque às vezes nem nós próprios percebemos exatamente o que é que se passa, não é? Sim, existem vários motivos, não é? Por exemplo, agora há um que tem sido muito falado na comunicação social, que é o Ozempic, que o que acontece é que é uma tremenda inovação terapêutica com excelentes resultados, mas a questão é que nas negociações com o Estado, o laboratório foi criado um teto máximo de que o Estado pagaria com participação, esse teto foi atingido muito rapidamente e agora fica muito caro ao laboratório a libertar os medicamentos e as pessoas não têm medicação por esse motivo. Depois são medicamentos que muitos são exportados para outros países. Pois. Se o preço é tão baixo que não compensa ao laboratório estar a produzir, são muitos motivos. Mas a verdade é que as pessoas ficam com muitas dificuldades de realizar a terapêutica. Claro, pois. Não é mesmo fácil. E depois lá temos que estar nós a explicar que não há, está esgotado, mas quando é que vai ter? Não é? É muito complicado. Pois. Olha, como é que tu imaginas a farmácia comunitária do futuro? Olha, eu imagino assim como um hub de saúde, como um local onde as pessoas vão para gerir a saúde, quase como o farmacêutico fosse um gestor da saúde do cidadão, em que haverá consulta farmacêutica, em que haverá renovação da terapêutica crónica, haverá também protocolos de atuação para afecções menores, que são coisas que já estão até previstas, e até prevejo que haja muito apoio na utilização de gadgets, que neste momento ainda não existem, mas que virão a ser uma realidade, gadgets de saúde, e as pessoas, a maior parte dos nossos clientes são idosos, começam a ter algumas dificuldades de utilização de tecnologia e acredito que o farmacêutico também possa ter esse papel. Pois. E imaginas uma farmácia com mais farmacêuticos ou menos farmacêuticos? Eu estou a dizer isto porque, claro que idealmente, e nós sendo farmacêuticos, claro que dizemos sim, uma farmácia tem que ter farmacêuticos e seria ótimo se a equipa fosse toda farmacêutica, ou quase toda, não é? Mas tendo em conta que tu estás a notar que é cada vez mais difícil reter os farmacêuticos nas farmácias, o que é que tu achas que vai acontecer? Achas que isto vai dar uma reviravolta e que vai chegar a um ponto em que a farmácia comunitária se vai tornar tão interessante que os farmacêuticos vão voltar a ter vontade de estar ao balcão da farmácia? Olha, eu espero realmente que sim. Eu que fui quando era recém-licenciada, não me imaginei a trabalhar em farmácia comunitária. Pois, e agora é o que se vê. Agora sou uma apaixonada pela farmácia comunitária e sinto que tenho uma verdadeira proximidade à comunidade e ao doente e que lhe posso dar um apoio que consigo ver ali no momento, que é real. E considero isso muito gratificante. Mas era o que eu dizia há pouco, acho que é necessário aumentar a área de intervenção e talvez também criar especializações dentro da farmácia comunitária, especialização em oncologia, por exemplo, em doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, para as pessoas se sentirem mais empoderadas e ficarem com vontade de estar nas farmácias. Nas farmácias comunitárias eu sei que a grande dificuldade são os horários e também o facto de não existir ainda uma carreira propriamente dita. Pois é. Havia necessidade de criar carreira e de esta questão dos horários, não sei como é que se pode... Pois, é inerente à farmácia comunitária, não é? São horários muito longos, depois no Algarve também há aquele problema de é complicado tirar férias na época alta, não é? No verão há muitas farmácias que, pronto, não... E eu percebo, não é? Não permitem, porque é justamente onde há mais afluência às farmácias, portanto é necessário que a equipa esteja completa. Sem dúvida que isso é uma desvantagem e eventualmente será sempre uma desvantagem, mas eu estou a ouvir-te falar de todos os serviços que tu tens e daquilo que tu sonhas para a farmácia e da forma como tu vês a profissão, que eu, honestamente, enquanto farmacêutico, eu adorava trabalhar numa farmácia assim. Portanto, faço aqui o apelo aos jovens farmacêuticos do Algarve, ou que queiram ir para o Algarve, não é? Ter sempre sol e bom tempo.
Olha, que se candidatem à tua farmácia, se tu, quando tu abris vaga, não sei se tens neste momento uma vaga à procura de um farmacêutico. Neste momento não tenho, mas é uma dificuldade que nós temos, sim, é verdade. Pois. Muito bem, olha, no meio de tanta coisa que tu fazes, o que é que tu fazes quando não estás a trabalhar? Tens tempo para hobbies? Olha, eu tenho 2 filhos e eles têm sido assim os meus maiores professores nesse sentido. Eu já te disse que sou workaholic, mas eles têm mostrado que não é necessário estar sempre a trabalhar. Então eu tenho aproveitado muito tempo com eles, com o meu filho Manuel, que vai fazer 4 anos, e com o Francisco, 18 meses. Passo muito tempo com eles e a brincar, e divirto-me imenso com isso. E também eu gosto muito de ler e continuo a ler sempre que posso. E depois planeio viagens, gosto muito de viajar. Ainda há pouco tempo fui ao Peru, agora em novembro. São as coisas que me dão assim mais prazer, brincar com os meus filhos, ler e viajar. Que bom, eu estou a ver aí atrás de ti uma enorme torre de livros. Sim, é a prova que eu estou a dizer a verdade. Pois, mas como é que tu os tens assim todos direitinhos? Isto é uma ilusão de ótica, porque é uma estante, são umas estantes que têm prateleiras. Já veio aqui uma senhora à casa que ficou aflitíssima. Pois, é que eu estava a bocado a olhar para isso. Isto vai cair, não consigo os meus filhos. Quando tu foste atender o telefone, eu estava justamente a olhar para isso e eu assim, como é que aquilo não cai? Será que aquilo tem uma coisa? Só que eu também daqui não consigo ver bem, não é? Sim, isto cria essa ilusão de ótica, não consegues ver, parece mesmo uma pilha de livros. Mas está super giro. Vamos para a nossa próxima rubrica. Olha, Inês, tens alguma sugestão do âmbito da ciência ou literacia em saúde que gostavas de deixar? Pode ser um livro que tenhas lido, ou um podcast que costumes ouvir, ou um filme que consideres relevante, ou até mesmo alguma personalidade da ciência que costumes seguir nas redes sociais, por exemplo. Olha, há um podcast que eu ouço imenso, principalmente com os convidados de ciência, que é o podcast 45 Graus, da autoria do José Maria Pimentel. Ele escolhe muito bem os convidados e também faz perguntas muito inteligentes, e é um podcast que eu adoro ouvir e que recomendo. Lembrei-me também de também recomendar uma aplicação que se chama Healthy Minds. É uma aplicação que é baseada em informação científica e que ajuda as pessoas a promoverem a sua saúde mental. E neste momento acho que é um tema muito urgente e todas as pessoas podem beneficiar em utilizar esta aplicação. Experimentem. Boa dica. Olha, vamos passar para a nossa última rubrica, que é uma das minhas preferidas, que é sobre situações engraçadas ou caricatas que tenham acontecido contigo na farmácia ou na parafarmácia. As farmácias são uma fonte destas situações cómicas, e eu imagino que tenhas imensas, já com a tua larga experiência, e nem tens assim alguma que tu possas partilhar. Há muitas, de facto é que há muitas, mas a minha memória para essas coisas é péssima. Eu tenho que começar a fazer um livro, a escrever, claro. Sim, a escrever quando elas ocorrem. Olha, lembro-me de uma vez uma pessoa vindo ter comigo e de eu ter percebido que estava a aplicar supositórios nos ouvidos, porque lhe doía os ouvidos e a queixa era que não estava a funcionar. Estas coisas acontecem. Estas coisas acontecem mesmo, por isso é tão importante nós dispensarmos os medicamentos sempre com a garantia que a pessoa sabe como é que vai utilizar. Também me lembro, o que é grave, de o acarilbial, não sei se tu conheces, parece um xarope. Sim. E também conheço uma pessoa que começou a beber aquilo. A verdade, estas coisas acontecem. Se é engraçado, olha, numa noite de serviço, uma vez a PSP foi à farmácia
com um saquinho de cocaína ou heroína, não sei dizer o que é, pedir-me para pesar, para saber se a pessoa que tinha sido apanhada ia ser detida Pois, ou não, dependendo do a quantidade. peso. Pois, Uhum. também já ouvi essas histórias. Uhum. Pois não faltam situações. Não faltam, não faltam mesmo. Há muitas situações, tenho que começar a anotá-las para Tu riste muito, riste muito com o teu marido ao fim do dia a contar. Olha, nem mas diz o que é que hoje aconteceu na farmácia. Por acaso, agora com os nossos 2 filhos, nós em casa raramente falamos da farmácia. É engraçado. Há tantas outras coisas a acontecer, não é? Sim. Muito obrigada, não te roubo mais tempo. Obrigada eu. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Sigam o podcast nas plataformas habituais e subscrevam o canal no YouTube. Saudações farmacêuticas e até ao próximo episódio.